Gente, a receitinha de hoje tá tudo de bom. É um salgado de frango com batata e ainda recheado de queijo que rende muito mesmo. Vem comigo! Oi, oi, pessoal! Vocês sempre me pedem receitinhas de salgadinhos e hoje eu trouxe para vocês um que fica maravilhoso e é impressionante quanto que ele rende. Vamos lá para os ingredientes? Ó, para a gente começar a fazer esse salgado, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar com o recheio de frango. Para ele, utilizaremos 300 gramas de frango desfiado, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma cebola picada, 3 dentes de alho picados, 3 colheres de sopa de extrato de tomate, meia xícara do caldo do cozimento do frango, 1/3 de xícara de azeitona verde picada, salsinha, sal e pimenta do reino a gosto e uma colher de chá de colorau. E gente, para preparar esse frango desfiado é bem rapidinho, tá? Eu só coloquei o peito de frango na panela de pressão junto com um pedaço de cenoura, de salsão e de cebola, uns pedacinhos, tá? Não precisa cortar nada. Completei com água, fechei. Levei no fogo alto. Quando começou aquele barulho, né, bem forte, que pegou pressão, eu abaixei o fogo e deixei por 25 minutos. Depois desse tempo, né, esperei a pressão sair, abri e escorri o caldo do cozimento, que um pouquinho a gente vai usar para fazer aqui, né? Porque precisa, porque dá um sabor maravilhoso. Tirei a cebola, a cenoura e o salsão e fecha de novo a panela de pressão e sacode bem, gente. Fica um frango desfiado maravilhoso. Você tem que fazer isso com ele ainda quente, tá bom? Só isso. Agora a gente vai pegar uma panela, acrescentar o azeite de oliva e refogar a cebola. Vai refogando bem, quando ela ficar transparente, você já pode acrescentar o alho picadinho e mexer mais um pouquinho. Quando o alho começar a dar aquela douradinha, você já pode acrescentar o frango desfiado, o extrato de tomate, as azeitonas, o sal, a pimenta do reino, o colorau e o caldo de frango. Aí é só mexer tudo muito bem. E, gente, neste momento agora a gente precisa deixar ali, né, o nosso frango no fogo até toda a água secar. Por quê? Quanto mais líquido tiver, né, no frango, mais vai ser difícil de a gente modelar os nossos bolinhos. Então a gente tem que deixar ele um pouquinho mais sequinho. Então você vai deixar no fogo ali tudo pegar gosto por mais ou menos uns 5 a 8 minutinhos. Depois desse tempo é só você acrescentar a salsinha picada, dá mais uma misturadinha e agora a gente deixa esse frango desfiado maravilhoso de canto, que a gente vai para os outros ingredientes, que são 500 gramas de batata cozida, aproximadamente meia xícara de farinha de trigo e 120 gramas do queijo de sua preferência cortadinho em cubos. Eu utilizei nessa receitinha o queijo tipo reino, que fica maravilhoso, mas você pode substituir por mussarela, prato ou qualquer outro queijo, tá bom? E outra coisa também, o queijo é opcional. Se você não quiser, né, rechear ele com queijo, não tem problema. Depois é só você fazer a bolinha e tá tudo certo. Então, com a batata ainda bem quente, você pega aquele amassador de batatas ou até mesmo um garfo e vai amassar muito bem ela. Gente, uma dica. Quando você amassa a batata ali com ela ainda quente, né, ainda tá soltando muito vapor, ou seja, ela tem muito líquido, então a gente também tem que esperar ela esfriar um pouquinho por mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Depois que passou esse tempo, é só acrescentar o frango e também um pouco da farinha de trigo. E, gente, agora a gente vai ter que misturar bem até dar o ponto do bolinho. Viu que precisou mais um pouquinho de farinha? Vai acrescentando mais um pouquinho. Ah, e um outro truque. Às vezes a gente fica mexendo muito ali, a nossa mão tá muito suja. Então o melhor é de vez em quando você parar, dar uma lavadinha na mão e você dá uma olhada na massa. A massa, ela vai estar levemente pegajosa, mas ela não pode ficar grudando na sua mão. Quando ela chegar nesse ponto, já tá pronto. Eu prefiro modelar, né, esses bolinhos com a massa gelada. Eu acho que fica muito mais fácil. Então eu levei pra geladeira. Mas se você quiser, você também pode fazer com ela levemente morna, tá bom? Não pode estar quente, nem a batata e nem o frango. Depois que eu deixei na geladeira mais ou menos 1 hora, tirei aquele plástico ali de cima, vocês podem pegar um pouco da massa e modelar sem o queijo. Então você vai fazendo as bolinhas,
Ou se você preferir, você pega um pouquinho de massa, abre um pouquinho na mão, coloca dentro um cubinho de queijo, fecha e modela também as bolinhas, tá? Vai a gosto. Depois que você modelar todos os bolinhos, agora a gente já pode empanar. E pessoal, vocês não fazem ideia quanto que rende essa massa. Ó, os meus bolinhos aqui ficaram em torno de 30 gramas mais ou menos e renderam 35 unidades deste tamanho, gente. Rende bastante, tá bom? Então, se você for fazer pequenininho, pode render até o dobro dessa quantidade, ok? Agora a gente vai para os ingredientes para empanar e ficar bem crocante e bonitão, como vocês estão vendo aqui. Iremos utilizar de 1 a 2 ovos, 1 colher de sopa de água, meia xícara de farinha de trigo e 1 xícara de farinha panko. E, gente, toda vez que eu utilizo farinha panko, vocês me perguntam o que é, Natália? É uma farinha um pouquinho mais grossa para ela ficar mais crocante, mas não tem problema se você não encontrar. Você pode empanar também com farinha de rosca que dá super certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar o ovo com a água e vai bater muito bem. Gente, pode ser que você precise utilizar até 2 ovos, mas eu gosto de ir utilizando um ovo. Quando vi que tá no finalzinho, eu pego outro potinho e coloco o ovo, porque eu acho que ele vai ficando com um pouquinho sujo, né, de farinha. Então essa é a minha dica, tá bom? Se você precisar de um ovo a mais, depois você quebra em outro potinho. Aí você bate muito bem, né, o ovo com a água. Quando a gente coloca a água no ovo, gente, fica mais fluido, é mais fácil pra gente empanar bolinho, tá? Essa é uma dica ótima para você fazer com outros salgados aí na sua casa também. Aí a gente vai pegar os nossos bolinhos, passar primeiramente na farinha de trigo, depois passa no ovo e por último na farinha panko. E vai repetir esse processo com todos os bolinhos. E agora, gente, é só esquentar o óleo, deixar ele quente e fritar os bolinhos até que eles fiquem bem douradinhos. E para você que tem air fryer em casa, também dá certo fazer, mas você precisa borrifar óleo nos bolinhos antes de colocar na air fryer, tá? Então você coloca 200 graus, você vai deixar para aproximadamente aí uns 10, 12 minutinhos, mas tem que ir olhando. Gente, olha no close essa maravilha desse bolinho recheado com queijo. Que lindão ele ficou! Se você gostou dessa receita, deixa o like, é muito importante para o canal. Aproveita também e se inscreve por aqui se ainda não é inscrito no Cooking Joy. E não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, hein, gente? Toda semana tem um monte de receita gostosa e prática assim como essa. Para quem me conhece agora é o quê? Hora da maldade, gente! Eu vou degustar esta maravilha de bolinho que fica sensacional. Beijo, beijo e espero vocês na próxima receita. Ó, com molhinho e tudo, é tudo de bom. Até mais!